Viva Matemática comigo, a professora Simone Gabriele. Queria dar um salve aos estudantes do Centro Educacional Teodoro Sampaio, na cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia. A nossa primeira aula será sobre medidas de tendência central. Mas antes de iniciarmos, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês. Vamos lá? Que número você calça? Que número você veste? Qual é a sua idade? Como saber se estou com febre? São perguntas do nosso cotidiano. No meu caso, eu calço o número 36. O número que eu visto vai dependendo da forma, é 38 e 40. A minha idade é 25 anos. Como saber se estou com febre? Para saber se eu estou com febre, eu vou usar um termômetro. Certinho? Então, para a gente saber as respostas dessas perguntas, a gente precisa medir. E o que é medir? Vamos lá. Medir é comparar uma grandeza com a outra, da mesma natureza, tendo um padrão. Certo? Então, medição vai ser o conjunto de operações que tem por objetivo determinar o valor de uma grandeza. Medidas de tendência central. São valores que podem ser extraídos de um conjunto de dados para nos ajudar a fazer análise. Esses conjuntos podem ser eles finitos e infinitos. Nós temos, diante dessas medidas de tendência central ou medidas de centralidade, a média aritmética ponderada, truncada, harmônica, dentre outras. Temos a moda e a mediana. Porém, nós iremos nos aprofundar em média aritmética ou só média, como é conhecida, moda e mediana. São as três medidas de tendência central que iremos estudar, certinho? Média é uma das medidas de tendência central mais utilizadas no cotidiano. É determinada pelo resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Me fizeram a seguinte pergunta: qual a média da idade das pessoas de sua casa? Logo, eu vim calcular essa média. Como é que eu vou fazer para calcular essa média? Então, eu vou primeiro fazer um levantamento da idade de cada um que mora na minha casa. Logo, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu tenho 25 anos. Meu marido tem 45 anos. E minha irmã mais nova que mora comigo tem 20 anos. Então, minha casa tem 3 pessoas. Eu, meu marido e minha irmã. Cada um com sua idade. Só que aí a pergunta é qual é a média da idade das pessoas da minha casa. Logo, eu vou fazer um somatório, que vai ser 25 mais 45 mais 20. E vou dividir pela quantidade dos números somados. São quantas pessoas? 3 pessoas. Então, eu vou dividir pela quantidade dos números somados, que são a quantidade de pessoas. Logo, 25 mais 45 mais 20 é igual a 90. 90 dividido por 3 vai ser igual a 30. Logo, a média de idade das pessoas da minha casa é de 30 anos. Certinho? Então, esse é um exemplo da média.
Moda. A palavra moda originou-se do latim modus, que significa modos e maneiras. Quando a gente fala de moda, a primeira coisa que vem na cabeça são as tendências das unhas, dos cabelos, dos sapatos, das bolsas, ou seja, tudo aquilo que a mídia vem ditando como moda. Porém, não é dessa moda que queremos tratar. Em estatística, moda é a medida de tendência central definida com o valor mais frequente de um grupo de valores observados. Temos aqui alguns números colocados em ordem crescente para a gente observar qual o número se repete com maior frequência. O 3 repete quantas vezes? 2 vezes. O 4, uma vez. O 5, uma vez. O 6, uma vez. O 7, uma vez. O 8, uma vez. O 9, 3 vezes. E o 10, uma vez. Logo eu percebo, quem é que vai ser a minha moda? Vai ser o valor que mais se repete, ou seja, o valor de maior frequência. Quem é esse valor de maior frequência? É o número 9, que se repete quantas vezes? 3 vezes. Logo, a moda nessa sequência vai ser o número 9. Certinho? A moda, ela pode ser unimodal, bimodal ou multimodal. A unimodal vai ser a moda que aparece uma vez, ou seja, nós temos aqui o valor 3, 3, 4, 5 e 6. O número 3 aparece quantas vezes? 2 vezes. O número 4, uma vez. O número 5, uma vez. O número 6, uma vez. Então, qual é o valor que mais se repete aqui com maior frequência? É o número 3. Logo, como é só uma única moda, ela é unimodal. Bimodal. Por que bimodal? Vamos descobrir. O 10 aparece quantas vezes? 2 vezes. O 11 aparece quantas vezes? Uma vez. O 12, uma vez. E o 13 aparece 2 vezes. E agora? Qual vai ser a minha moda? Então, o valor que mais aparece é o valor 10 e o valor 13, que aparecem 2 vezes. Eu tenho 2 modas. Logo, eu tenho a moda de número 10 e a moda de número 13. Ou seja, 2 significa bi, que é 2 modas bimodal. Multimodal. Vamos lá. O 37 aparece quantas vezes? 3 vezes. O 38, uma vez. O 39 aparece 3 vezes. O 40 aparece uma vez. E o 41 aparece 3 vezes. Nós temos, então, uma moda, 2 modas, 3 modas. Ou seja, o valor 37, o 39 e o 41 se repete a mesma quantidade de vezes, que são 3 vezes as 3 maiores modas. Então, nós temos que 37, 39 e 41, ou seja, multimodal porque tem mais de 2 modas. Mediana. A presença de valores que destoem dos demais por serem muito grandes ou muito pequenos, distorcem a média aritmética, fazendo com que ela não caracterize de forma eficiente o conjunto de valores. Por esse motivo, é conveniente definirmos outra medida de tendência central, que é a mediana. Assim sendo, precisamos, para calcular a mediana, conhecer o rol. O que é o rol? É organizar os valores da amostra que você utilizar do menor para o maior. Deste modo, vamos ao primeiro exemplo.
Nós temos aqui o valor 31297. Então, a gente precisa primeiro, para poder calcular a mediana, fazer o rol, organizar do menor para o maior. O menor número é 1, depois o número 2, depois o número 3, depois o número 7 e o número 9. Essa amostra tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5 números. 5 é par ou é ímpar? 5 é ímpar. Logo, a mediana vai ser o elemento médio, ou seja, o elemento central. Então, o que é o elemento central aqui? É o número 3. Se a gente dividir aqui 2 para cá, 2 para cá, fica um único elemento no meio, que é o número 3, que vai ser designado mediana. Nesse outro exemplo aqui, nós temos o número 1, 10, 3 e 2. Vamos fazer o rol dessa amostra. Então, primeiro o número menor é o 1, depois o 2, depois o 3 e depois o 10. Tá organizado? Sim. Então, vamos adiante. Quem é o número central? Nós não temos o número central aqui porque o número é par, ou seja, tem 4 amostras. 1, 2, 3, 4. Então, se é um número par, nós vamos saber que a mediana vai ser a semissoma dos dois elementos médios. Mas o que vai ser a semissoma? O que eu vou fazer? Vou pegar os dois valores centrais, que é o 2 e o 3, vou somar e dividir por 2. Sempre vai ser dividido por 2, porque são dois valores, então vou ter que dividir por 2. 3 mais 2, 5, dividido por 2, vai ser igual a 2,5, ou 2,5. E esse valor aqui será a nossa mediana. Então, vamos ao exemplo. O pessoal do primeiro ano do SETS delegou 3 líderes para arrecadar fundos para a confraternização no final do ano. Maria arrecadou 100, Ana arrecadou R$280 e José 200. Qual a mediana de valores arrecadados? Eu vou fazer a somatória. 100, que é o menor valor, então vou tirar o rol primeiro. 100 é o menor valor, depois 200, e depois o terceiro valor, que vai ser 280. Então, nós temos quantas amostras? 1, 2, 3. 3 é ímpar. Logo, a mediana vai ser o elemento médio, ou seja, o valor central. Quem é o valor central aqui? O 200. Logo, a mediana do valor arrecadado vai ser de 200 reais. E se, além de Ana, José e Maria, houvesse João, e esse João tivesse arrecadado R$150? Então, o que é que nós iríamos fazer? Então, se houvesse mais uma pessoa para fazer a arrecadação, nós iríamos tirar o rol, o menor número 100, depois vem o 150, né, que entrou agora o João. Depois vem José, que arrecadou R$200, e Ana, 280. Então, a amostra é o número 1, 2, 3, 4. É um número par, logo, a mediana vai ser a semissoma dos dois elementos médios. Ou seja, quem são os dois elementos médios? O 150 e o 200. Deste modo, vamos fazer a soma de 150 mais 200 dividido por 2. Isso daqui vai dar igual a 350, dividido por 2, que vai ser igual a 175. Logo, a mediana dos valores arrecadados é de R$75. Então, pessoal, nossa aula chegou ao fim. E para você, estudante do Centro Educacional Teodoro Sampaio, fica em anexo no vídeo a atividade que vocês farão e levarão para a sala de aula, para tirar suas dúvidas, para discutirem. E para você que não é do Centro Educacional Teodoro Sampaio, até a próxima aula, que será sobre coleta de dados,
organização e construção de planilhas em aplicativos e softwares. Até a próxima aula! Tchau, tchau!